viu uma mulher sendo arrastada na beira da praia, sendo espancada, e nisso aquelas 4 ou 5 pessoas que estavam maltratando, espancando, dando juízo para aquela mulher, iam se aproximando de Jesus sem perceber que logo à frente o Deus dos exércitos estava ali. O Deus que sabe todas as coisas estavam não esperando, mas estava no destino de se cruzar com aquelas pessoas que por sua vez estavam maltratando aquela mulher. Aquela mulher foi pega num ato de adultério. Sabe Deus qual a situação que ela se encontrava e o quanto que ela foi judiada, maltratada, espancada. Mas Deus, Jesus, com todo o seu poder, ele pôde ver que não era justo aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo com ela. Lá no livro de João, capítulo 6, versículo 8, nós iremos encontrar essa história. Que Jesus não somente anteviu que aquela mulher tinha um passado cruel, um passado que às vezes a condição dela financeira não lhe dava condições para sustentar a sua família, e se viu na necessidade de se prostituir. Satanás, com a circunstância que rodeava aquela mulher, estava prendendo aquela mulher na circunstância, e aquela mulher precisou fazer aquilo. Aí, quando eles entregam ela a Jesus, Jesus olha para aquelas pessoas que ali estavam, e aquelas pessoas falam para Jesus: a lei manda matar, apedrejada. E nós iríamos apedrejá-la agora, mas como vimos você aqui, e sabemos que você é o cara que dá vista aos cegos, perna aos aleijados, ouvido aos surdos, vida aos mortos. O que você diz a essa adúltera? Jesus olha para o olho de cada um que estava ali acusando aquela mulher. O papel de acusador não é papel do homem, nem é papel nosso. O papel do acusador é papel do diabo. E aquela mulher estava sendo acusada por pessoas que não eram dignas de acusar para alguém. E Jesus simplesmente olha com a palavra e fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a minha Bíblia diz que quando Jesus falou isso, abaixou a sua cabeça e colocou o dedo na areia e voltou a escrever: eu vim para que tenham vida. Eu vim libertar os que estavam cativos. Aí aquela mulher é solta no meio daquelas 6 ou 7 pessoas, ou aquela galera que ali estava querendo fazer juízo com ela. E ela se imaginou sendo apedrejada, porque a própria consciência dela talvez a acusava, que ela merecia ser apedrejada, porque também ela sabia da lei. E quando ela imaginou que as pedras iriam vir toda contra ela e ela ia ser brutalmente assassinada, só ouve os barulhos das pedras caírem no chão e cada um vai embora para a sua casa. O que eu aprendo com isso? Porque Jesus, quando olha para aquela mulher que ninguém acusou, falou para ela: ninguém te acusou? Jesus não tinha pecado. Jesus poderia ter acusado ela que não era errado. Jesus falou: também eu não te acuso. E também eu não te julgo. Vai, não peques mais. O que nós aprendemos com isso? Que Jesus perdoa todos os pecados. Mas também Jesus dá uma ordem depois que ele perdoa os nossos pecados. Ele pede para com que nós não pecamos mais. Ele pede para com que nós venhamos ter uma integridade de vida. Venhamos ter uma vida mais aparente, uma vida mais de testemunho. Porque Jesus, ele veio do céu para a terra, ele pagou um alto preço. A salvação não foi barata, a salvação foi cara. Mas quem pagou esse preço foi Jesus. Para nós a salvação é de graça, porque Jesus já pagou. Aí, Jesus liberta aquela mulher, salva aquela mulher, e aquela mulher se vê já na situação de limpa pela sociedade e livre. Então, o que nós podemos retirar dessa lição? Que nós podemos chegar aos pés de Jesus e pedir, não pedir a salvação, mas quando nós chegarmos aos pés de Jesus, enquanto nós estivermos vivos, enquanto Jesus nos permitir, ainda nós temos a chance de nos arrepender. E Jesus permitiu com que aquela mulher fosse honrada no meio da sociedade, e ela não foi apedrejada, e dessa maneira foi se mudando o tempo da lei para o tempo da graça, que se chama favor que nós não merecemos. Esse é o tempo da graça. É um favor que nós não merecemos. Aquela mulher recebeu este favor logo ali, diante do próprio Deus, que era Jesus. Amém? Então, voltando aqui para o texto,
quando Jesus pede de beber para aquela mulher samaritana. Vou ser o mais breve possível, pretendo não demorar mais que 10 minutos nesse texto. Aquela mulher samaritana, ela estava vindo com seu cântaro, que era um balde, com uma bacia na cabeça, e estava vindo buscar água no poço de Jacó. Aí aquela mulher vindo buscar água, ela possivelmente passou por os discípulos, que por sua vez estavam indo comprar comida na cidade de Samaria. E Jesus, vindo de viagem, estava descansando perto do poço. E Jesus estava cansado e com sede. E naquele poço tinha água. E Jesus sabia que ali era um poço. E Jesus não tinha um cântaro para pegar água lá no fundo do poço. O Deus, o Filho de Deus, que tem todo o poder, estava ali se vendo com sede, cansado, com os pés todo inchado da viagem, que eles viajavam andando quilômetros e quilômetros, suado, com a sua face suada, parou para descansar. Os discípulos foram à cidade comprar comida, e ele ali, em frente ao poço, e ele não tinha um cântaro para colocar no poço para pegar água. Aí quando aquela mulher chega com um cântaro vazio, coloca a corda, amarra a corda na mão, ou no tronco que fica em cima do poço, e começa a descer, e Jesus só escuta. Talvez Jesus estava tirando um cochilo em frente ao poço, e Jesus pode ter acordado com o barulho do balde, do cântaro bater na água, e a água limpa e transparente subindo para onde aquela mulher estava, e aquela mulher ia pegando no cântaro já cheio de água, e Jesus, com sede da viagem, olhou para a água daquela mulher samaritana e desejou um pouco daquela água, e desejou matar a própria sede. E Jesus, sem perceber, por algum instante, com seu lado homem, porque Jesus era 100% homem, mas também ele era 100% Deus. E na área de 100% homem dele, ele se viu cansado da viagem e com sede. E também não pode, na parte homem de Jesus, ele pode não ter percebido que aquela mulher era samaritana e ele era judeu, e pediu água para ela. E aquela mulher, a Bíblia foi escrita por judeus, e respondeu desta maneira para Jesus: como tu, sendo judeu, pede a mim água, que sou mulher samaritana? Na Bíblia está escrito assim, mas no original da história, aquela mulher pode ter xingado Jesus de vários palavrões, pode ter maltratado Jesus de forma grosseira até, porque um judeu jamais iria escrever a maneira, se realmente aquela mulher tivesse maltratado Jesus, jamais um judeu iria escrever isso na Bíblia, porque eram judeus fiéis à palavra de Deus que escreveram a Bíblia. Então eu conjecturo e imagino que aquela mulher pode até ter tratado Jesus com truculência, aí, e até mesmo com magnanimidade ou com malícia, porque ela falou: eu, como tu, sendo judeu, pede a mim água, que sou mulher, e mulher samaritana. Ou seja, eu sou uma mulher, não sou suposto ficar falando com qualquer homem. Aí Jesus olhou para aquela mulher, já na qualidade não de 100% homem, mas na qualidade de 100% Deus. E quando Jesus olhou para os olhos daquela mulher, o olhar de Jesus desnuda o ser humano. Jesus já não olhou aquela mulher mais por fora, mas sim por dentro. E viu que por dentro, Jesus via que era uma pessoa que precisava de salvação, que precisava de libertação. E também viu que através daquela pessoa era necessário a salvação de uma cidade, o evangelismo a uma cidade. Jesus viu a oportunidade de alcançar uma cidade através daquela pessoa, e uma cidade estava perecendo, e a responsabilidade daquela cidade ser evangelizada estava nas mãos daquela pessoa que, por sua vez, precisava de libertação. E Jesus também viu que aquela mulher era uma mulher que, se nós continuarmos lendo o versículo, Jesus vai dizer, Jesus revelou a vida daquela mulher inteira. Jesus revelou que aquela mulher não só tinha um marido, tinha 5, e o marido que ela tinha não era dela. Então, aquela mulher era uma mulher com que as pessoas de Samaria, os homens de Samaria, abusavam sexualmente daquela mulher, abusavam dela,
não olhavam, e todas as pessoas de Samaria olhavam aquela mulher com desprezo. Ninguém queria ser amigo dela, ninguém andava de mãos dadas com ela. Então era uma mulher que era simplesmente usada pelos homens.